Fala pessoal, beleza? É o Guilherme da Matriz aqui. Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo agora é dedicado para imóvel pronto, tá? Tanto usado, tanto novo. Então o vídeo hoje é para saber quanto que o banco vai liberar para vocês, muitas vezes antes até de mandar a documentação para o banco. Sabendo da avaliação pessoal, que eu já expliquei no vídeo anterior, agora tem a avaliação do imóvel, tá? A avaliação do imóvel é de extrema importância nesse processo. Tem muita gente que não leva isso muito em consideração. Acha que é só a avaliação pessoal que importa ali e tudo mais, a questão do nome, a questão da renda. É basicamente isso, não é somente essa avaliação pessoal. E também tem a avaliação do imóvel, que é uma das mais importantes. Que nem eu expliquei aí num vídeo anterior de terreno e construção, aqui funciona da mesma forma no imóvel pronto. É feita uma avaliação de mercado pelo engenheiro do banco para saber quanto que esse imóvel vale, independente da sua negociação com o proprietário do imóvel. Então, por exemplo, vamos falar em um apartamento de 200 mil reais. Um apartamento de 200 mil reais ali se encaixa na Minha Casa Minha Vida, vamos falar que vai liberar 80% desse valor. Então, liberando 80% desse valor, você tem que dispor de entrada ali 40 mil reais, tá? Que é 20% de entrada. Vamos considerar que esse apartamento de 200 mil reais, ele está a 20 mil reais mais caro que o preço médio de mercado. Pelo qual motivo, Guilherme? Muitas vezes pelo móveis planejados, pelo um ar-condicionado que estiver lá, e você achou muito bonito o acabamento e acabou negociando esse apartamento por 200 mil reais. Só que a média nesse condomínio é 180 mil. Onde está o problema nessa negociação? Está em como o engenheiro do banco ele analisa esse imóvel. Ele só leva em consideração a estrutura do imóvel. Ele vai sim levar alguns itens de acabamento como avaliação, só que não é todos. Por exemplo, móveis planejados ele não leva em consideração, ar-condicionado, tudo coisas que têm valor agregado realmente. Se você for comprar um móveis planejados, comprar um ar-condicionado, tem valor, tem que ser pago, mas o banco ele não avalia, ele não financia, né, esses itens. Então, o engenheiro do banco ele vai trazer a valor de mercado esse imóvel como se não tivesse basicamente nada. Eu não estou aqui para julgar o mérito se é justo ou não, estou só para explicar que é assim que funciona essa avaliação, né, do banco. Então é mais para um alerta e um cuidado que vocês têm que ter também nessa situação. Então vamos falar que esse engenheiro, nesse caso hipotético, ele avalia o imóvel por 180 mil, que tipo, no andar de cima tem um por 180, no de baixo tem um por 180, ele vai falar, mas por que esse daqui está pedindo 200? Né? Beleza, esse está mais bonito, mas na minha avaliação aqui eu não posso levar isso em consideração. Então ele vai avaliar, vai colocar no laudo lá que ele vale 180 mil. E você, ao invés de ter que dispor de entrada do seu bolso, naquele caso lá, você teria que dispor 40 mil reais, nessa hipótese que a gente está colocando aqui, o engenheiro, ele colocando por 180 mil reais, ele colocando por 180 mil reais essa avaliação, você tem que dispor a mais de entrada 16 mil reais por uma avaliação diferente do engenheiro, entendeu? Então por isso que eu falo que tem que se preparar para isso, justamente para vocês entenderem o porquê que o banco faz dessa forma. Então vou explicar mais esse background aí do banco, de como que ele trabalha, né, nessas avaliações de crédito. Beleza? Então, para não chegar lá na hora da assinatura do contrato do banco, ou até mesmo uma surpresa, né? Essa situação. Então, tem gente que se preocupa demais com a avaliação pessoal e esquece demais da avaliação do imóvel, né? Mas Guilherme, mas tem caso, minha tia financiou a casa sem entrada porque jogou o valor maior. Casos fortuitos, casos pequenos, né? Casos minoritários, né? A gente não pode levar isso em consideração, tanto que a gente fala com a grande massa aqui. Então, Guilherme, já aconteceu com você casos assim? Já aconteceu. Mas como que funciona? Por exemplo, como que diminui a entrada do cliente, né? Para vocês entenderem. E para gente que trabalha com imóvel, trabalha com financiamento,
quanto menos a entrada, é melhor para a gente também, porque a gente vai vender mais, tá? Então a gente está do mesmo lado. Mas como que funciona essa avaliação do banco, né? Quando zera a entrada. O banco efetivo, ele não te zera a sua entrada de jeito nenhum. O que acontece? Vamos falar no imóvel de 200 mil reais. E a gente coloca na avaliação lá 250 mil, que ele vale 250 mil. E você tem um crédito aprovado de 250 mil, né? Ou seja, 20% ali de entrada que você tem que dar vai ser 200, que é o valor real que você está negociando esse apartamento, né? Então daí, como que fica esse processo? Se ele avaliar por 250 mil esse apartamento, o banco vai te liberar de crédito na sua conta 200 mil. Então, teoricamente, você não precisa dar entrada, né? Nesse caso específico. É muito raro isso acontecer, tá? Só se você negocia uma forma muito agressiva com o proprietário desse imóvel, né? Mas também tem alguns pontos ali que você tem que ressaltar. Tem muitas vezes que não compensa fazer dessa forma que eu falei, por vários motivos. Por exemplo, pensa em lucro imobiliário que o proprietário vai ter que pagar, ele vai ter que pagar sobre 250 mil, não sobre 200, que é o que ele está vendendo. Tem proprietário que não vai aceitar, né? Ele pagar o imposto de um valor do imóvel que ele não está vendendo, é fictício. Esse é o ponto número 1. Então, geralmente ele passa para você pagar, já não compensa, entendeu? A relação aí de burlar dessa forma. Outra situação, você vai pagar documentação desse imóvel sobre 250 mil. Então, ITBI, registro, cartório, você vai pagar tudo sobre 250 mil. Então, você vai estar economizando na entrada, mas ao mesmo tempo vai ter essas taxas, esses impostos para você pagar com esse valor de imóvel maior, tá? Então, no fringir dos ovos, tá trocando 6 por meia dúzia na grande maioria dos casos, tá bom? Então, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida também, pode colocar aqui nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram, que eu vou estar respondendo todo mundo. E também se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo como este e te vejo no próximo vídeo.